Agora você vai conhecer uma história emocionante de superação. O Júnior é professor de música e tem mais de 50 alunos. Mas essa história tem um detalhe muito importante e muito especial. Ele é deficiente auditivo. Para a nossa entrevista, eu vou usar essa máscara transparente, porque o Júnior ele faz leitura labial e fica mais fácil para ele compreender. Como que é isso, né? Quando um aluno chega e, meu professor tem uma deficiência auditiva. Na verdade, a maioria nem percebe, porque existe uma... como eu tenho muita coisa memorizada, então o som ele já está, vamos dizer assim, dentro de mim. E quando o aluno erra uma nota, erra o tempo, eu percebo na hora. Mas isso, na verdade, é fruto de longos anos de estudo, de compensação, de adaptação. O diagnóstico veio quando o Júnior tinha só 3 anos de idade. Ele não escuta nada com o ouvido esquerdo e só tem cerca de 40% da audição do ouvido direito. Quando veio o resultado, eu estava super tranquila, eu tinha certeza que não ia dar nada. Quando o médico falou, assim, nosso chão se abriu, né? Fiquei... Júnior fez acompanhamento com um fonoaudiólogo por 13 anos. Mas essa história começou a mudar quando, ainda criança, o Júnior descobriu a música. E tinha uns amigos que tocavam. Daí o Júnior se interessou pelo teclado, viu meus amigos tocando violão. Eles tocavam bossa nova, né? E o Júnior se interessou e quis aprender. Seu José colocou o filho para estudar música, violão, piano e teclado. Mas aí surge a dúvida: como uma pessoa com deficiência auditiva consegue acompanhar as aulas? O violão, ele tem, as notas são médias, então eu procurava tocar na região que eu ouvia. Quando eu ia para uma parte mais aguda, que eu não ouvia, eu tinha que prestar muita atenção no que eu estava fazendo, olhando fisicamente e lendo a partitura, para que eu não errasse. Porque se eu errasse o som, eu não ia perceber. O segredo: memorizar as notas para criar uma imagem mental da música. Mas chega uma hora que eu sinto só a vibração, eu já não ouço mais a nota. É como se estivesse vibrando alguma coisa no meu ouvido sem referência sonora. Dá a impressão de ser um leve tremor, vamos dizer assim. Nesse momento é que o meu cérebro ele cria uma imagem sonora. Quando era adolescente, Júnior chegou a ter uma banda com o pai e os irmãos. Hoje a música é a principal fonte de renda. Ele toca em casamentos e em outros eventos. Além das aulas particulares, por causa da pandemia, algumas são pela telinha do celular. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revisão. Isso. Muito bem. Júnior segue os passos de outros músicos que seguiram carreira mesmo com deficiência auditiva, como a percussionista escocesa Evelyn Glennie. Mas o maior exemplo de um músico que superou a surdez e escreveu o nome na história é o compositor alemão Ludwig van Beethoven. Beethoven começou a fazer música muito cedo. Ficou surdo aos 26 anos, mas grande parte de sua obra foi composta depois disso. Apesar de Beethoven ser uma inspiração, Júnior diz que o artista que ele admira mesmo é, olha só, o Guilherme Arantes. Quem me chamou? Quem vai querer voltar pro ninho? Durante 25 anos, o Júnior não usou aparelho auditivo. Ele testou alguns, 3 aparelhos. E agora faz 1 ano que você está usando um aparelho com uma tecnologia super avançada. Foi a primeira vez em 40 anos que eu ouvi um passarinho cantando. E aí eu chamei minha esposa, falei, olha, eu acho que o aparelho está apitando.
Ele está dando 3 toques. Ela falou, não é um aparelho, esse é o som do BenTV. Júnior acabou de colocar um implante coclear. A ideia é que o dispositivo eletrônico ajude o músico a perceber sons com o ouvido esquerdo. Mas, para isso, ele vai precisar de acompanhamento para começar a entender cada ruído. Júnior acha que, para uma linguagem tão universal, limites não existem. O cérebro, ele vai dar um jeito de interpretar aquilo. E o surdo, ele vai conseguir ouvir aquilo de uma forma diferente do ouvinte normal. Mas ele vai conseguir carregar aquela essência dentro do coração dele.